glória a Deus. Irmãos, vamos dar continuidade então no estudo bíblico também, em nome de Jesus. Da sequência, né, de onde a gente parou na terça-feira passada, amém? Mas antes vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração, amém? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por essa terça-feira, por mais um dia, pela vida que o Senhor nos concede, pela saúde, Pai, por cada livramento que o Senhor tem nos dado, Pai, eu agradeço a Ti. Peço a Deus que o Senhor continue nos abençoando, nos direcionando, Senhor, nesse tempo de estudo, de oração, de leitura da Sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra ela possa vir de encontro ao nosso coração, nos transformando, Senhor, nos fortalecendo, edificando, Senhor, a nossa vida por completo. Que eu te peço e desde já te agradeço, entregando no Seu altar a vida de cada um, Pai, que está aqui, ó Deus presente, que está também pela internet, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito Santo, alimentados pela Sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar o estudo. A gente estava falando sobre as obras da carne, né? Mais especificamente sobre a feitiçaria, né? A bruxaria. Então hoje a gente vamos dar sequência, né? Nesse nosso estudo. Eu não sei se a gente consegue terminar hoje ainda, até porque é um assunto bem abrangente, irmãos, mas vamos avançando conforme o querer de Deus, né? Conforme a direção do Espírito Santo. O importante é a gente realmente assimilar aquilo que nos é proposto. Amém? Em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura do texto que nós tomamos como base, né, para esse estudo. Se encontra em Gálatas, no capítulo de número 5, e a partir do verso 19. Diz assim, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são o adultério, a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, feitiçaria, a obra da carne, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Perceba que falou um monte de coisa, um monte de obras da carne, e ele ainda fala outras semelhantes. Por quê? Porque se fosse escrever tudo, não ia caber, irmãos, ia faltar papel para escrever tudo. Então ele fala que há outras semelhantes. E aí ele continua a ser outras semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então nosso foco aqui é falar a respeito da feitiçaria, da bruxaria, que é uma obra da carne. Então vamos dar continuidade. Semana passada nós demos o start, né, nesse tema, falamos bastante. Nós vamos continuar falando a respeito disso, né? Então que feitiçaria, bruxaria, a maioria de nós conhecemos isso como algo extremamente espiritual, né? Como aquelas magia negra, né? Esse tipo de coisa, e não é só isso, irmãos. A feitiçaria em si, a bruxaria, ela abrange também a obra da carne, e quando nós falamos, né, dessa abrangência, sendo incluído como obra da carne, nós estamos falando de dominação, estamos falando de manipulação, intimidação. São vários os aspectos, né, que são também são considerados, né, como feitiçaria, como bruxaria. Todo tipo de domínio, toda
método empregado, empenhado para dominar pessoas, para manipular pessoas, para intimidar pessoas. Tudo isso é considerado obra da carne e é bruxaria. Nós pegamos a semana passada e no exemplo, né, nós falamos de marido e mulher, falamos de filhos, né, que são os meios mais comuns que nós vemos, né, disso acontecer, os exemplos mais fáceis, porque isso acontece no nosso cotidiano, né? Maridos, né, que tentam de alguma maneira dominar, não conduzir, não é? Porque o marido ele precisa conduzir a esposa, ele não tem que dominar ela, ele não tem que intimidar ela, nem os filhos, nem a família, ele tem que conduzir. É muito diferente, não é? Alguém que domina de alguém que conduz. Da mesma maneira, né, nós citamos a respeito da manipulação, que acontece, né, coisas sentimentais, usam, não é, de sentimentos, de situações para estar manipulando, conduzindo, não é, as pessoas a fazer aquilo que nós queremos. Fica muito evidente isso também na vida dos filhos, né? Hoje em dia, irmãos, olha, presta atenção para você ver. Eu falei a semana passada com relação ao bebê de colo, né? Para a gente ter como base que isso já vem desde pequenininho. O bebê de colo, né, ele sente fome, ele chora para receber o leite materno. Mas ao mesmo tempo ele percebe que é bom, né, que é agradável, confortável estar no colo da mãe, né? Então quando ele quiser colo de novo, porque é bom, porque é algo que é agradável, né, ele vai chorar, mesmo sem ele estar com fome. Por quê? Porque ele quer colo. Então o choro nada mais é do que uma maneira de manipular a mãe ou o pai, né, ou seja, quem for, a dar colo para a criança. Mas isso não fica restrito só à criança de colo, irmão. Nós vemos crianças mais velhas, grandinhas já, alguns até adolescentes. Não é muito incomum isso acontecer, né? Até com adolescentes, irmão. Choram, gritam, esperneiam a fim de conseguir alguma coisa. Eles têm algum desejo, né? algum anseio na alma, alguma vontade, tudo isso está relacionado com a alma, e eles usam, né, da maneira que eles podem, que é justamente essa de mexer com o sentimento, também de levar os pais ao extremo, né, de uma situação na qual eles não podem se posicionar. Por exemplo, uma criança, né, uma mãe que ela ensina o seu filho a não comer doce, por exemplo. A criança, ela sabe que ela não pode comer doce. Eu estou falando criança, mas isso aí serve até uma certa idade. É um exemplo. Então essa criança, né, no dia a dia dela, ela não pode comer doce. Porque a mãe e o pai não permitem que isso aconteça. Você pode levar isso para outros exemplos, né? Você aplica da maneira que você achar melhor. Mas o que vai acontecer? Quando uma visita chega na casa, quando alguém de fora chega na casa, e aqueles pais não podem tratar aquela criança, né, da mesma maneira que tratam no normal, disciplinar aquela criança, o que a criança vai fazer? Ela vai começar a chorar, ela vai começar a pedir, ela vai começar a manipular a situação para que ela possa comer o doce. E a mãe e o pai ficam constrangidos porque tem uma visita, tem alguém, né, o contexto ali está um pouco diferente, eles se veem constrangidos por isso e acabam cedendo à vontade da criança. Isso é manipulação. E segundo a palavra de Deus, isso é bruxaria, feitiçaria. É um nível de bruxaria, de feitiçaria, obra da carne. Né? O marido que quer também algo da esposa, não consegue, ele fica bicudinho. Hoje eu estou usando um exemplo do marido, né? Ele fica bicudinho, né? Não dá mais risada. A gente sabe muito bem que isso acontece, né, irmãos? Que às vezes, nem sempre a esposa ela pode atender, né, as necessidades do marido e o homem fica bicudo mesmo. Fica com raiva, fica sério.
Eu estou falando isso porque eu vivo isso, irmãos. Eu não estou me excluindo, não estou me tirando fora disso. E isso nada mais é do que manipulação. Esse é um nível de manipulação. Do mesmo jeito as mulheres, quando elas querem algo, elas demonstram que estão chateadas, elas mudam a maneira normal de agir para conseguir aquilo que querem. Isso é manipulação. Isso é obra da carne. Bruxaria, feitiçaria, irmãos. Mas isso é num nível geral, né? Então, nós precisamos entender isso, né? Na questão dos filhos, né? Então Deus, ele deu autoridade. Assim como a relação entre um casal, né? Um homem e uma mulher, um marido e esposa, eles têm ali, né? O marido tem a sua autoridade, a esposa também ela tem, né? O seu nível de autoridade, o seu nível de liberdade para fluir, né? Nesse relacionamento. Da mesma maneira, pais e filhos, né? Os pais eles têm autoridade sobre a vida dos filhos. E o problema é que muitas vezes são os filhos que dirigem a vida dos pais, né? Hoje em dia é muito comum a gente ver isso, irmãos. E eles fazem isso por manipulação. E a palavra de Deus diz, né, que as crianças elas precisam de disciplina, irmãos. Sabe, essa manipulação, especialmente quando vem das crianças, isso é demoníaco e precisa ser disciplinado. É bruxaria, como eu estou falando aqui. Se não tiver disciplina, isso só vai se desenvolver, isso só vai piorar. Então nada mais é, como a gente falou na semana passada, né, é uma força que está ali influenciando, agindo, não é? Nós não vemos, nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos carnais, mas existe uma força que está por trás ali. Porque por trás, como nós falamos, por trás da bruxaria, né, da feitiçaria, existe a rebelião. A rebelião ela é a base de tudo. E nós sabemos que a rebelião ela vem do inimigo, o primeiro rebelde, né? Então nós não andamos debaixo, né, da autoridade de nenhum espírito que não seja o Espírito de Deus. O Espírito Santo é a autoridade. A palavra de Deus é a autoridade, é o poder que rege, né, a nossa vida. Seja no âmbito conjugal, né, marido e esposa, seja no âmbito família, né, quando nós falamos também com relação aos filhos. Então os pais eles não devem permitir que os seus filhos dominem, né, uma situação por conta do temperamento deles. É muito fácil a gente ouvir falar, não, ela tem temperamento forte, essa criança ela tem gênio forte, por isso que ela é desse jeito. Está errado, irmãos. Precisa de disciplina. Esse temperamento, esse gênio forte, ele tem que ser quebrado, porque isso é espiritual. Precisamos entender que os filhos eles precisam obedecer os pais, eles precisam honrar os pais. E não é porque ele tem ou ela tem gênio forte, não é que foge à regra. Isso não pode acontecer. Então entenda que é espiritual, não é? E tudo isso que acontece é espiritual. Nada mais é do que uma batalha, uma guerra espiritual que acontece, irmãos. É normal. E nós, como pais, os pais eles precisam entender isso e atuar de forma adequada, né, para que essas crianças elas não cresçam, não é, sob essa influência, né, mas que cresçam sob a influência do Espírito Santo, debaixo da bênção e não da maldição. Amém? Porque o mandamento é para os filhos desde pequenininho, desde o colo, honrar pai e mãe, para que sejam prolongados os dias, ou seja, para que eles sejam abençoados. E quando nós não impomos isso na vida deles, não é, durante a fase que nós somos responsáveis por eles,
nós estamos impedindo eles de serem abençoados, né, com o cumprimento do quarto mandamento, que é o primeiro com promessa. Então a disciplina dos pais ela é projetada, irmãos, é uma proteção para os filhos, né? É uma proteção que os filhos têm contra as forças espirituais. Você já parou para pensar nisso? Que você é como se fosse a proteção que o teu filho tem contra essas forças espirituais? Os pais são a proteção que os filhos pequenos têm contra essas forças espirituais. Assumindo, não é, esse papel de disciplina, de conduzir, de mostrar o caminho que eles devem seguir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o fato é que se os pais eles não exercem disciplina, que precisa ser exercida, esses filhos eles são expostos, né, a essas forças espirituais. Amém? Então, saindo desse âmbito, né, família, a gente vai falar um pouquinho a respeito do âmbito de ministério, igreja. Quer ver? A gente falou, né, a respeito um pouco disso. Eu vou pegar um outro exemplo hoje, né? Dentro de uma igreja, por exemplo, tem os pastores, né, e tem os profetas. Sempre vai ter algum profeta no meio da igreja, né, irmão? Principalmente no contexto pentecostal mais tradicional, sempre tem aqueles, né, que são os sapatinhos de fogo. Eu não estou falando que é errado isso, irmãos. É bom, tem que ser. Eu gosto disso, glória a Deus por isso. Eu sou pentecostal. Eu gosto, né, do mover do Espírito Santo. Mas o que eu estou querendo dizer é que tem alguns casos que acontecem, né, você vai ver. É uma outra coisa que é comum, por exemplo. Dentro do movimento pentecostal tem sempre aquele profeta, aquela profetisa que tenta dirigir a igreja pelas suas profecias, né? Hoje ainda, irmãos, é muito comum você ver isso na internet. Cheio de profeta e profetisa que querem, como diz, ditar a regra, né, na igreja, nas igrejas. E isso através de profecias, que muitas vezes nem são verdadeiras, irmãos, mas isso acontece. Aí você imagina, então, que em igrejas pequenas, né, pequenas igrejas pentecostais, isso acontece muito mesmo, irmão. Isso acontece demais. Pessoas que se levantam para profetizar e falar, determinar como o pastor ele deve conduzir o rebanho. Isso acontece demais. Então, o que acontece é isso, é manipulação. Você entende? É obra da carne. Por quê? Porque o pastor, ele está sendo manipulado, ele está sendo intimidado, ele está sendo manipulado a fazer algo que o Espírito de Deus não mandou ele fazer diretamente. E ok, quando... Não estou falando que isso não pode acontecer, que não pode haver uma profecia verdadeira. Pode. Mas eu creio que Deus vai falar com o pastor, com o cabeça da igreja, né, o anjo da igreja, com relação a isso também. Já parou para ver a cena, né? Porque tem a profecia, né, que é a línguas com interpretação, né? Ajunta lá um profeta, o outro interpretando as línguas, né? E ali, irmãos, o que eles falarem acaba meio que sendo uma ordem para a igreja. E se isso não for verdadeiro do Espírito Santo, nada mais é do que bruxaria, do que manipulação. Então, por isso que a palavra, e agora é o ponto, por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos julgar as profecias. Não julgamos os profetas, quem está profetizando, mas julgamos a profecia. É necessário julgar a profecia, para que não aconteça justamente isso, a manipulação. Esse nível de bruxaria, de feitiçaria dentro da igreja do Senhor. E existem muitos outros exemplos, irmãos, mas eu acho que esse exemplo é suficiente, né, para a gente entender um pouco a respeito disso. E sempre lembrando, como a gente falou na semana passada, e aqui a gente está falando de governo, está falando de autoridade, que toda autoridade que não vem de Deus,
que não vem direta de Deus, ela vem do inimigo, ela vem do demônio. Bruxaria, ela é a autoridade exercida por demônios, é uma autoridade ilegal, mas não deixa de ser uma autoridade. Se nós aceitamos, é lógico, né? Quando você aceita, ela se torna uma autoridade. Quando a igreja aceita, quando o pastor, por exemplo, aceita, se torna uma autoridade, um nível de autoridade. E o poder que rege essa autoridade vem do inimigo, vem de Satanás. Então essa é uma frase que eu li e eu achei muito pertinente, né? Sempre que há um governo ilegítimo, esse governo ele é apoiado por um poder espiritual ilegítimo, que é bruxaria, feitiçaria. Então, como nós já vimos, né, essa é uma obra da carne, né? Ali em Gálatas 5, né? A partir do verso 20. E o fato, irmãos, é que o homem, né, o ser humano, ele foi feito para governar. Mas para governar sob a autoridade de Deus. Nós fomos chamados para exercer a autoridade, para exercer governo. Nas mais diversas áreas da nossa vida. Pega isso no seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você foi chamado para exercer governo. Você foi chamado, né, escolhido por Deus para exercer a autoridade, mas essa autoridade ela precisa vir de Deus. Nós precisamos, né, dessa autoridade de se mover, de andar, de caminhar sob a autoridade de Deus. Nós vemos, né, que quando o homem ele se rebelou contra a autoridade de Deus lá no Jardim do Éden, ele perdeu o direito de governar, mas não perdeu o desejo de governar. Por isso que você vê tanta coisa acontecendo, né? Quando as pessoas elas não conseguem, né, exercer esse governo legítimo, né, com a autoridade de Deus, eles buscam outras fontes, outros métodos, dominação, manipulação, né, feitiçaria, bruxaria, para exercer essa autoridade, para exercer governo. Mesmo que seja com um poder, uma fonte de poder ilegítimo. Então o ser humano, o homem, a mulher, eles têm esse desejo de governar. Isso tá no coração, faz parte do ser, né, das pessoas. E esse é o ponto, né, quando eu estou falando de Adão, lembrando o que aconteceu, é porque o homem caído, o ser humano, né, que carrega o pecado, e nós temos essa natureza caída, só vamos perder essa natureza caída quando nós recebemos o nosso corpo de glória, né, quando nós entrarmos, né, na ressurreição, um corpo novo, lá nós vamos perder essa natureza caída, esse desejo, né, essa propensão de usar poder ilegítimo para governar, para exercer autoridade. Então, nós precisamos entender isso, né? Uma vez que o homem caiu, ele se tornou propenso, né? Nós temos essa inclinação para querer fazer isso acontecer. Às vezes a gente nem percebe, a gente já está, como eu falei aqui, a gente já está fazendo biquinho para conseguir as coisas, né? Nós não podemos, não devemos permitir isso acontecer na nossa vida. Tentar dominar, tentar manipular, tentar intimidar de maneira nenhuma. Por isso que a palavra de Deus diz que o nosso sim é sim, o nosso não é não. Você entende? A gente não precisamos e não devemos ficar fazendo joguinhos para conseguir as coisas. Então o desejo de manipular as pessoas, né, fazer que façam o que se deseja, expõe as pessoas à força, essa força demoníaca chamada bruxaria. Porque, sabe qual que é o ponto disso também, irmãos? Quando isso acontece, as pessoas elas perdem a liberdade delas, elas deixam de ser livres. Você entende isso? Quando isso acontece, a bruxaria, a dominação, a manipulação,
A pessoa que está sofrendo, né, que está sendo manipulada, que está sendo dominada, ela perde a liberdade dela, ela deixa de ser livre, né, e isso é demoníaco. Você está entendendo o ponto que eu quero chegar, que a palavra de Deus nos mostra com relação a isso? É demoníaco, não é de Deus. Nós somos chamados para a liberdade. Foi para a liberdade que nós fomos libertos, né? Para poder viver uma vida plena. Essa coisa da escravidão, irmãos, de, né, trazer pessoas escravas, porque é o que acontece, quando você tira a liberdade de alguém, você está escravizando. Isso é coisa demoníaca, é satânico isso. E isso é sutil às vezes, irmãos. Na maioria das vezes isso acontece de uma maneira sutil. Precisamos ter muito cuidado com isso. E isso é força, né? É a força espiritual da bruxaria. Já não são mais elas, né? Eles próprios que fazem as coisas, mas é um espírito que está ali para controlar. É espiritual, um controle espiritual maligno por trás disso. Então, dessa forma, irmãos, a situação que foi mencionada lá em Gálatas 3, no capítulo 1, no verso 1, onde o apóstolo Paulo ele fala com a igreja, né, da Galácia, os Gálatas, assim, ó, quem enfeitiçou vocês? Vamos lá, Gálatas 3, verso 1. A gente leu a semana passada, mas vamos ler hoje de novo, só para a gente relembrar o que está escrito. Olha só: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Paulo falando, olha, eles estavam enfeitiçados. Paulo falando, olha, ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado. E qual que era a bruxaria mais específica que ele estava falando aqui? O domínio. Eles estavam sendo dominados, eles estavam sendo manipulados pela lei de Moisés. Judaizantes dentro da igreja de Gálatas, tentando dominar, tentando manipular os cristãos através da lei. Amém? Então, olha só. Os principais textos bíblicos, né, que nós temos, né, os dois principais tipos bíblicos de bruxaria. A Bíblia vai falar a respeito de dois tipos, dois principais, né? Como a palavra bruxa é feminina, nós temos a tendência de pensar que bruxaria é algo exclusivamente feminino, né? Mas não é, irmãos. A maioria desses bruxos, né, você vai ver na Bíblia que são homens. Por exemplo, Balaão. Balaão nada mais é do que um bruxo, irmãos. Fala-se de falso profeta, muda-se um pouco a maneira, né, a roupagem, a maneira de chamar, mas Balaão nada mais era do que um bruxo, um feiticeiro. Fala de Simão, lá em Atos, né, dos Apóstolos, vai falar de Simão, o mágico. Mas ele não era mágico, irmãos, ele era um feiticeiro. Ele era um bruxo. Manipulava, alguém que manipulava as pessoas. Alguém que dominava as pessoas, fazendo uso desse poder ilegítimo, né? E ele era bem conhecido e era temido por conta disso, né? A palavra de Deus vai dizer isso, que todos na região conheciam ele, sabiam quem ele era famoso. Você entende, né? Como que as pessoas usam, né, desse poder ilegítimo para dominar, para manipular, para ganhar fama, para atender os desejos próprios, né, para conseguir algo. É isso, irmão. Sempre que isso acontece, independente do nível, seja uma coisinha básica, pequena, ou seja algo muito grande, né, muitas pessoas envolvidas, é bruxaria, é feitiçaria, obra da carne acontecendo. Então, mas falando, né, de Balaão, eu penso que na Bíblia é o primeiro que apareceu
Eu não lembro de outro caso, né? Então, Balaão, ele era um vidente, um adivinho, um feiticeiro. E foi alguém que Balaque, que era o rei de Moabe, ele chamou, ele contratou para amaldiçoar Israel. Então Balaque falou assim para Balaão, né? Disse assim, ó, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Está escrito lá em Números 22, no verso 6. E lembrando também algo que a gente mencionou na semana passada, né, tem muitas pessoas no contexto, né, lá na Ásia, na África, para aqueles lados, né, que chamariam que ele é um feiticeiro, nada mais, nada menos do que isso, irmãos. Você já viu algum contexto parecido com esse? Olha só, se abençoar a minha família, ela será abençoada. E se amaldiçoar o meu inimigo, ele será amaldiçoado. Essa é essencialmente a esfera que opera. Quando alguém vai, não é, pedir um trabalho de feitiçaria, não é, um trabalho de magia negra, o que ele está querendo? Está querendo que aquela pessoa, aquele bruxo, aquele feiticeiro, amaldiçoe alguém. Amaldiçoe alguma coisa. Amaldiçoe... Não é, por exemplo, um casamento, amaldiçoe, por exemplo, uma pessoa, amaldiçoe, por exemplo, uma família. Então você entende, né, que Balaão nada mais era do que um bruxo, porque ele era alguém que amaldiçoava, ele tinha isso com ele. E automaticamente você vê pessoas também buscando esse mesmo método, esses mesmos recursos, né, feiticeiros, mágicos, videntes, para serem abençoados, porque eles estão querendo algo que aparentemente é bom, que às vezes e geralmente é bom para eles mesmos. Só que eles estão buscando isso da maneira errada. Estão fazendo isso, estão procurando a autoridade, o poder errado para conseguirem essas coisas. Querendo saber o futuro, querendo receber uma bênção, né? Geralmente as pessoas elas querem enriquecer. Tem muitos, né, que pagam altas quantias para se tornarem pessoas ricas. Então entenda que esse é o contexto, irmão. Mas sempre vai ter, não é, envolvido essa questão da dominação, da manipulação, da intimidação. A Bíblia também fala de Jezabel, né? A mulher Jezabel, que era a esposa do rei Acabe. Olha só para você ver um exemplo perfeito disso, né? Jezabel, ela manipulava Acabe. Muitas das coisas que aconteciam, eu não estou falando que Acabe era bonzinho, não. Acabe também ele era carne de pescoço, né? Não era flor que se cheira. Mas, lendo a palavra de Deus, nós percebemos que ele era manipulado por Jezabel. Ou seja, ele era alguém que estava debaixo de bruxaria, enfeitiçado. Assim como o apóstolo Paulo ele falou aqui com relação aos Gálatas, né? No capítulo 3, no verso 1, enfeitiçado, sendo manipulado. Então, uma das ações mais características, né, que essa mulher ela realizou foi usar o anel, um anel de selo, né, que ali era a representação da autoridade do rei. Só o rei usava aquele anel. Ele selava, né, fosse um documento, né, ele selava e ali estava demonstrado, ali estava empenhado ali a autoridade dele como rei. E ela pegou o anel e ela usou sem ele saber, sem a autorização dele. Então ela usou esse anel, né, e assinou a ordem de morte de uma pessoa. Você percebe? Aqui já chegou num nível, né, de rebeldia. A rebeldia se manifestando. Está tudo interligado, irmãos. Rebeldia. Da rebeldia, né, que a rebeldia nada mais é do que a desobediência. Rebelde parece uma palavra forte, né, rebeldia. Mas se a gente falar desobediência, aí já fica mais
mais light, né? Fica mais leve. Mas é tudo a mesma coisa, irmão. Quando alguém se coloca numa posição de desobediência com relação à palavra de Deus, com relação às coisas do alto, nada mais está acontecendo do que rebeldia, rebelião contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Então ela foi usar o anel, né, de autoridade dele, né, do selo do marido dela, que era o rei, para assinar a morte, a sentença de morte de Nabote. Vocês lembram, né, da vinha de Nabote? Que Acabe queria e a Jezabel passou na frente e fez o que fez. Isso nada mais é do que bruxaria. Não sei se você já tinha pensado a respeito disso, mas agora você sabe. Aquilo era bruxaria. Não de um ritual de bruxaria, né, como você conhece, com símbolos, né, com aquelas estrelas de 5 pontas, estrelas de 6 pontas, né, pentágono, hexágono, outras coisas mais, né, os triângulos. Não era com esses símbolos, né, mas era bruxaria também. Então entenda que bruxaria vai muito além daquilo que nós normalmente vemos, né, na TV, na internet. E esses dois exemplos que eu dei aqui, eles são citados no Novo Testamento, irmãos. A Bíblia, no Novo Testamento, vai falar a respeito desses dois exemplos que eu mencionei aqui. Então é interessante ver isso, né? Esses dois tipos de bruxaria no Antigo Testamento, eles são mencionados no Novo Testamento. E não fora da igreja, esse que é o detalhe, não fora da igreja, mas na igreja. Balaão, né, é mencionado lá em 1 Pedro, no capítulo 2, lá no verso 15. Quer ver? Vamos lá. Quero ler com vocês 1 Pedro, capítulo 2, verso 15, vai dizer assim: porque assim é a vontade de Deus. Deixa eu ver, 1 Pedro, capítulo 2, verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não como tendo liberdade, por cobertura da maldade, mas como servos de Deus. É 2 Pedro, irmãos, perdão. 2 Pedro, capítulo 2, verso 15. Diz assim, ó: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, pois uma mula, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. E Apocalipse também vai falar a respeito, né, de Jezabel. Vai citar, né, esse profeta também, Balaão. Aliás, vai citar Balaão. E é importante, né, a gente entender, a gente compreender que, embora essas coisas estivessem fora do povo de Deus, o seu maior objetivo era afetar o povo de Deus. Você entende? Eu estou falando aqui de Balaão, falando de Jezabel, porque isso não era algo inerente, né, ao povo de Deus, não era algo fora do povo de Deus, era algo que veio para afetar o povo de Deus. Jezabel, olha só, ela estava ali exercendo bruxaria, como nós falamos aqui, né, sobre a vida do rei de Israel. Ungido, o rei, ele era ungido, ele era alguém que era ungido. Era ruim, um rei mau, mas era um ungido. E estava ali aquela mulher, uma bruxa ali conduzindo, manipulando ele. Assim como Balaão também.
A Bíblia vai falar a respeito, né, da doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Nada mais é do que algo semelhante do que aconteceu. Faz, Amado. Né, que aconteceu lá no Velho Testamento. Vocês já ouviram falar a respeito É um ensino de guerra, vamos dizer assim, uma metodologia de guerra que fala da quinta coluna. Eu penso que poucos aqui ouviram falar, né? O diabo ele usa dessa estratégia, a estratégia da quinta coluna, para tentar derrubar a igreja, sabia? Eu vou falar um pouquinho, olha só. Então a igreja, a estratégia que o inimigo usa para derrotar o povo de Deus nunca é de fora. Ele nunca vem contra a igreja de fora. Porque sempre que ele vem de fora, sempre que o povo de Deus é perseguido de fora, o povo de Deus ganha força. Sempre que a perseguição, que a opressão, sabe, que a pressão ela vem externa, irmãos, o inimigo ele era derrotado, ele sempre foi derrotado, porque a igreja cresce, ela ganha forças. Quanto mais perseguida exteriormente, mais força a igreja ganha, mais força o povo de Deus ganha. Porque o povo se achega mais a Deus, porque a igreja se achega mais a Deus. Então qual que é a estratégia dele, né? Falando dessa quinta coluna, ele vem de dentro, ele se infiltra para que ele possa derrotar o povo de Deus a partir de dentro. Isso você pode pegar, né, para a sua vida individual, individualidade, como também para o coletivo do povo de Deus. Então ele vai querer infiltrar coisas na nossa mente, no nosso coração, doutrinas falsas, sabe, para entrar no nosso coração, para que ele possa nos derrubar, nos derrotar. Mentiras, sabe, no meio da família, para que ele possa destruir a família. Doutrinas falsas. No meio da igreja é a mesma coisa, irmãos. Então, olha só, falando um pouquinho, né, desse modos, né, de operar do inimigo. A igreja ela nunca é derrotada de fora, mas Jesus ele fala, né, um pouquinho a respeito de uma experiência parecida. Ele diz assim, ó, o príncipe deste mundo, está lá em João 14, no verso 30, diz assim, ó, o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem direito sobre mim, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. O que Jesus está falando? Né? Que o inimigo ele não vai vir de frente, porque ele não tem nada, ele não tem poder, ele não tem como fazer nada contra o povo de Deus exteriormente, você entende? Oprimindo, tentando nos pressionar de fora. Mas quando ele se infiltra, que foi o que Balaão fez com o povo de Deus, ensinou, né, Balaque a fazer, aí o povo de Deus cai. Porque Balaão ele ensinou aqueles povos moabitas, falou assim, olha, coloca suas mulheres junto com os judeus, com os hebreus, elas vão se casar, né, elas vão se misturar, eles vão tomar elas por mulheres, e aí os deuses delas, ou seja, a idolatria, os deuses delas, vão entrar na casa dos hebreus, dos judeus. E acontecendo isso, né, eles perdem a proteção de Deus. E foi batata, irmãos, isso aconteceu. Eles se casaram, tomaram, né, como esposas essas mulheres, a idolatria entrou, e aí Deus permitiu que o inimigo tocasse neles, e eles caíram. Acontece a mesma coisa nos dias de hoje, no meio do povo de Deus. Doutrinas estranhas, fogo estranho vai entrando dentro da igreja, é a quinta coluna. Então olha só, a origem dessa frase, né? Quinta coluna, acho que vocês nem vão esquecer mais disso, irmão. Tanto que eu estou falando, né? Olha só, aconteceu que estava em um passeio, né, a pé, lá na França. Isso aí aconteceu lá o caminho que tem da França à Espanha. A Europa ali é tudo pertinho, né? Foi em 1936. Então,
houve uma guerra civil, e tinha duas facções, né? Uma separação, eram duas separações, tinha dois generais, e esses generais conversando, né? Um perguntou para o outro: como é que você vai ganhar essa batalha? Como é que você vai resolver essa situação? Né? Como é que você vai derrubar o seu inimigo? Né? Qual que é o seu plano para capturar a cidade? Porque geralmente era assim, eles invadiam, né, as cidades. E aí esse general explicou para o outro. E disse: bem, eu tenho 4 colunas, 4 frentes de ataque, né, para combater, para tentar tomar essa cidade, né, desse inimigo dele, né, desse oponente dele. Ele falou: eu tenho 4 colunas, né, que vai avançar contra essa cidade, em 4 frentes, uma no norte, uma no sul, uma no leste e uma no oeste. Então ele vinha de 4 pontos contra aquela cidade. Mas olha só, ele fez uma pausa então, e aí ele falou a seguinte frase: olha, mas é a minha 5ª coluna, né, que eu espero, que eu sei que vai conquistar aquela cidade para mim. E aí o segundo general, esse outro que estava conversando, ele disse: onde que está a sua 5ª coluna? E aí o primeiro homem, o primeiro general, ele respondeu: ela está dentro da cidade. Então essa é a origem dessa frase, né, a 5ª coluna. Mas para vocês, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entender se eu falar cavalo de Troia. Vocês lembram da história do cavalo de Troia? Troia, ela não podia ser conquistada, né? Um exército gigantesco vindo contra aquela cidade, né, Troia, e ela fortificada, fechadinha. Nada entrava, irmãos, nada alcançava aquela cidade. A mesma coisa da 5ª coluna. E aí o que eles pensaram, né? Qual que foi a estratégia? Bem coisa do inimigo mesmo. Eles construíram um cavalo gigante de madeira, e esse cavalo ele era oco, não tinha nada dentro dele. E aí o que eles pensaram, né? Eles esconderam os seus guerreiros, né, os seus soldados dentro do cavalo, esse cavalo, né, um cavalo confeccionado, bonito, e colocaram aquele cavalo, né, perto da entrada da cidade de Troia, como se fosse um presente. Como se eles tivessem desistido, né? Se não, nós não vamos conseguir entrar na cidade, então nós estamos oferecendo a vocês esse cavalo gigante, né, como um presente. E tiraram, né, os soldados deles dali. Só que dentro do cavalo estava cheio desses soldados inimigos, né? E o exército de Troia caiu nisso, abriu os portões da cidade, ou seja, baixou a guarda. Geralmente é isso que acontece, baixa a guarda. Pegaram o cavalo, né, e levaram para dentro da cidade. À noite, quando eles estavam descuidados, né, dormindo, esses guerreiros, esses soldados que estavam dentro do cavalo, saíram, o restante do exército que estava fora da cidade já estava esperando, eles saíram de dentro do cavalo e abriram os portões da cidade. E Troia foi conquistada. Uma cidade fortificada, irmãos, onde o inimigo não entrava de jeito nenhum. Por conta da 5ª coluna, do cavalo de Troia que foi colocado lá dentro, ela caiu, eles foram conquistados. Precisamos tomar cuidado, a igreja precisa estar muito atenta com relação a essas estratégias, a essa estratégia do inimigo. Sabe? E esse é o ponto, nós nunca somos derrotados de fora, irmãos, porque Deus nos fortalece. Você entende nisso? Isso é profético. Pega isso no teu espírito, em nome de Jesus. Todo ataque externo que vem contra você não vai surtir efeito. Toda arma que foi forjada contra você não vai te atingir, porque o Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele peleja por você, Ele luta por você. Então nada que vem de fora pode te atingir, pode te derrubar. O problema é quando é algo dentro. O problema é quando é uma 5ª coluna, quando é um cavalo de Troia que é colocado no meio do povo de Deus.
né? Porque o próprio Senhor Jesus falou que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Ele não tem como resistir à igreja, ele não tem como resistir porque o Espírito Santo está conosco, mas quando se infiltra algo dentro da igreja, acontece o que aconteceu com o povo, lá naquele caso de Balaão. Perde-se a cobertura. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente deu para pegar esses dois exemplos, irmãos? Falando, tudo isso é bruxaria, perceba, tudo isso é tática do inimigo para derrubar o povo de Deus. Tudo que ele faz é para tentar derrubar o povo de Deus. O inimigo, ele não tem outra coisa para fazer, né? E esse é o ponto, ele não pode amaldiçoar o povo de Deus diretamente. Entenda isso. O inimigo não pode tocar, ele não pode nos amaldiçoar, ele não pode fazer nada contra nós, o povo de Deus, diretamente. Então ele procura brechas. Por isso que o Senhor Jesus falou que o inimigo ele é como um leão ao derredor, rugindo, né? Procurando uma brecha para que ele possa devorar, para que ele possa tragar o povo de Deus. E aí entra, não é, irmãos, a sã doutrina, aí entra uma vida de oração, jejum, aqueles que buscam, não é, andar em santidade, para que a gente não seja enganado, para que não sejamos enganados pelo inimigo em tempo nenhum. Então é isso, né? Sempre vai vir tentando fazer o povo de Deus cair em pecado, para que ele possa entrar de alguma maneira. Então a gente não precisa ter medo, né, dessa questão da bruxaria diretamente. A gente só tem que vigiar para que isso não se infiltre, para que isso não entre no nosso meio, irmãos. Porque ela, sabendo que não pode nos derrotar diretamente, né, tenta nos manipular, tenta seduzir. Manipulação, dominação, tenta seduzir de alguma maneira. Amém? Vamos parar por aqui hoje, né? A gente continua na semana que vem. Ainda tem, né, alguns pontos, alguns tópicos que a gente tem que abordar. Mas agora já está bem encaminhado o estudo, irmãos. Espero que vocês estejam entendendo, que o Espírito de Deus esteja ministrando ao coração de todos, amém? E é importante a gente estudar, nós estudarmos a palavra de Deus, para que a gente possa entender como a batalha espiritual ela acontece. Porque é muito fácil, é muito comum a gente ouvir dizer que nem existe batalha espiritual, irmãos. E quem acha que a batalha espiritual não existe, não se prepara para ela. Quando o inimigo vem, acha o portão aberto, não acha nenhuma defesa, né, preparada, e aí ele entra, ele domina com facilidade. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, pedir que Ele nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças eu te dou por essa terça-feira, por esse tempo precioso que o Senhor preparou para nós. Abençoa cada servo, cada serva do Senhor, os que estão aqui fisicamente, os que estão, ó Deus, online, em nome de Jesus. Vai visitando cada casa, Senhor, cada vida, cada coração. Prepara, Senhor, o dia de amanhã. Abençoa esse restante, ó Deus, de noite, de terça-feira. A glória é tua, Senhor, o louvor é seu, o poder, a majestade é tudo para o Senhor, toda a honra é sua, Senhor. Então somente nos ajuda, Senhor, abre os nossos olhos espirituais e nos capacita, nos fortalece naquilo que nós precisamos ser fortalecidos, Pai amado.
a fim de que nenhum ataque, nenhuma seta, nenhum engano do inimigo venha nos alcançar. O que eu te peço, Pai amado, desde já te agradeço, entregando no teu altar, nas tuas mãos de poder, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família relacionada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Um abraço, nos vemos então na semana que vem, irmãos.